Fala pessoal, tudo bom? Aqui é a Priscila Ingrid e vim compartilhar com vocês meu conteúdo pessoal para a primeira fase da UAB. O assunto de hoje é sobre ética e vamos falar do exercício da advocacia. Primeiramente, atividade privativa do advogado. Primeira atividade privativa do advogado é a postulação, um direito constituído do advogado de postular e ajuizar a ação. Entretanto, existe a exceção a essa regra. A primeira dela é o HC. É o único remédio constitucional que não necessita do advogado. Qualquer paciente pode impetrar como habeas corpus. Outro é o processo administrativo disciplinar. Lá no direito administrativo a gente aprende que não necessita de conhecimento técnico, de assistência técnica. O próximo é a ação revisional penal, que não necessita de advogado. E aqui também a gente tem a Justiça do Trabalho, que é aquele famoso conhecido jus postulante, onde o empregado ele pode ajuizar a ação até o segundo grau, ou seja, até o tribunal, mas não alcança o mandado de segurança, a ação revisional e a ação cautelar, nem muito menos ele pode agir sozinho, o empregado, nas ações que vão para o TST, os recursos que vão para o TST. Também temos os juizados especial, que a gente sabe que é a partir de 40 salário mínimo, mas quando for na esfera estadual e o salário mínimo for de 20 salário mínimo, e for na esfera federal, que for de 60 salário mínimo, também não necessita de advogados, salvo se tiver recurso. Se houver recurso, aí sim precisa de advogado. Os próximos são a ação que tem credor de alimento e a medida protetiva de Lei Maria da Penha, que não necessita de advogado para requerer a medida protetiva. Outra atividade privativa de advogado é assessoria, consultoria, direção jurídica e o visto. Por que o visto? Em todas as sociedades empresariais, tipo a sociedade anônima, a sociedade limitada, elas necessitam do visto de advogado em seus atos constitutivos, é obrigatório. Mas em EPP, empresa de pequeno porte, e microempresa não necessita do visto. Agora, uma observação: existem pessoas que, se praticar a atividade privativa do advogado, seus atos serão nulos, sem prejuízo de outras sanções. Quem são essas pessoas? São os impedidos, que você vai encontrar lá no artigo 30 do Estatuto, que eles podem advogar, mas vão advogar parcialmente. Por exemplo, um vereador que é proibido de advogar contra pessoa jurídica de direito público e ele vier advogar contra, utilizando da postulação ou da direção ou qualquer atividade privativa do advogado, ele vier atuar perante pessoa jurídica de direito público, seus atos serão nulos sem prejuízo de outras sanções. Também temos o licenciado, que é aquele que tem inscrição na UAB, mas pretende se afastar temporariamente da advocacia e pede licenciamento. Após o licenciamento concedido, ele não pode atuar como advogado e, se atuar, será nulo todos os seus atos. Tem aquele advogado que cometeu a infração e ganhou uma suspensão. Se após a suspensão vir atuar como advogado, também será nulo. E aqueles também que têm atividade já incompatível com a advocacia e quer atuar como advogado, por exemplo, um militar, um policial militar, que queira dar assessoria jurídica. Ele não pode atuar dessa forma, porque a assessoria jurídica é privativa do advogado. Então, se ele atuar assim, dando assessoria jurídica, será nulo, sem prejuízo de outras sanções. Já o estagiário inscrito na UAB, todos os seus atos praticados devem ser em conjunto com o advogado e o advogado fica responsável pelos atos praticados do estagiário. Mas, em exceção a essa regra, o estagiário pode exercer algumas atividades sem o advogado por perto, que é retirar documento em cartório, retirar certidão de peça ou autos no processos findos ou em curso, assinar petição de juntada de documento de processo judicial ou administrativo, e ele também pode atuar extrajudicialmente, desde que seja autorizado ou subestabelecido. Na advocacia existe também a procuração, que é primordial o advogado ter a procuração para agir em nome de seu cliente. E essa procuração normalmente é particular. Existe também a procuração pública, aquela em que uma pessoa pode fazer em algum cartório da cidade em favor de outrem, que não pode participar de certas ocasiões, e aí vem uma pessoa e faz uma procuração para agir em nome da outra.
Existe também a procuração geral, em que o cliente libera todos os poderes para que o advogado haja em seu nome. Também existe a procuração específica, em que o cliente diz assim: olha, não assina a petição para mim, não recebe carta por mim, não faz isso, aquilo, outro, e ele vai lá especificar na procuração. E a procuração ela é primordial para adentrar com ação e juízo. Mas em caso de urgência e emergência, podem adentrar com a ação e juízo sem a procuração. E aí, o advogado tem 15 dias para adentrar com procuração, prorrogado por mais 15 dias. E no exercício de advocacia existe a renúncia, que parte do advogado, quando ele ver que não há mais, por exemplo, uma confiança recíproca entre o cliente e ele pode renunciar sem nenhum motivo, não precisa motivar sua renúncia. Entretanto, ele continua no processo por 10 dias, salvo se o cliente arrume um novo advogado durante esses 10 dias e aí ele se exime dessa obrigação de ainda prestar conta ao seu ex-cliente durante 10 dias. E por último aqui, a revogação, que parte do cliente. Tem cliente que não mais se adapta ao advogado e quer revogar aquele mandato do advogado, e ele pode fazer isso, mas todo o trabalho que o advogado teve até o presente momento da revogação deve ser pagos, todos os honorários devidos. Do sigilo profissional, você encontra essa matéria do artigo 35 ao artigo 38 do Código de Ética, de 2015. Este sigilo profissional, ele não é absoluto. Você pode quebrar esse sigilo, falar sobre o que você sabe sobre o seu cliente em determinadas justas causas, que é uma grave ameaça, ao direito à vida ou à honra seu ou de alguém, de um filho, de um parente, né, de um amigo que está sobre ameaça, sobre a ameaça da vida de alguém. Você pode quebrar o sigilo profissional. E também quebrar o sigilo em caso de defesa própria. Aqui eu também entendo que se o advogado estiver incorrendo em algum processo e sabe que um determinado assunto de um cliente pode salvar daquela situação, que pode também ajudar no processo, ele pode também quebrar o sigilo profissional. Não é obrigatório depor em processos cujos de respeito ao sigilo profissional. Por quê? O advogado que pretende atuar em certo processo ou naquele processo que ele já atuou, ele não pode quebrar o sigilo profissional. Não pode sair falando da conta bancária dos seus clientes ou da particularidade em caso de família para todo mundo. Então, ele não é obrigatório depor em processos que exige que fala da particularidade do seu cliente. O advogado empregado. O assunto está lá no artigo 18 a 21 do Estatuto e do artigo 11 ao 14 do Regulamento Geral. O advogado empregado, eles são aquelas pessoas contratadas, aqueles advogados contratados por um escritório. Acontece muito com pessoas que acabaram de se formar e tentam ingressar em um escritório grande. Em regra, eles têm que trabalhar 4 horas diárias e 20 horas semanais. Em exceção, se tiver um acordo coletivo do trabalho ou a convenção coletiva do trabalho, que será outro horário, o advogado empregado segue o ACT ou CCT. Ou dedicação exclusiva, onde o escritório vai dizer, olha, aqui eu estou contratando por determinado tempo de trabalho. É dedicação exclusiva ao empregador. E o advogado empregado fica à disposição do seu empregador, externo ou internamente, no escritório, trabalhando, ou se ele está lá em um shopping, por exemplo, à disposição do empregado, esperando qualquer tipo de ordem, ele está computando como hora trabalhada. Qualquer despesa que ele tiver, tanto dentro do escritório ou fora, ele será reembolsado. As horas extras aqui será contada não inferior a 100%. Se ele fizer hora extra, é de 100% a mais, 110%, 120%, que será computado em seu salário. O adicional noturno do advogado ocorre a partir das 20 da noite às 5 da manhã e será devido ao adicional noturno, normalmente acrescido de 25%. O salário mínimo será de acordo com a sentença normativa. O que é uma sentença normativa? Se porventura vier um acordo entre advogado, empregado e empregador, eles farão um acordo, entrarem na justiça e o juiz estabelece uma sentença que dá no prazo de 4 anos. A sentença é válida por 4 anos.
Aí o salário mínimo vai estar lá designado tudo certinho. Mas se tiver já no acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho, não precisa seguir a sentença normativa. Agora uma observação. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, vale lembrar que os honorários da sucumbência são devidos aos advogados empregados. Porque, veja, se você está trabalhando para um escritório, você tem um salário X, designado lá na sentença normativa, ou no ACT ou CCT, e você vai receber aquele salário. Se porventura você vir trabalhar para o seu empregador, ou pessoa que venha representar o empregador, aí sim as sucumbências são suas. Os honorários advocatícios se encontram nos artigos 48 ao 54 do Código de Ética e do 22 ao 26 do Estatuto. Os honorários advocatícios a gente tem 4 tipos de espécies. O primeiro é arbitrado, aquele que o juiz vê alguma desavença entre os advogados ou que ele acha necessário, né, que foi demais aquele honorário, foi de menos, ele pode aumentar ou pode diminuir os seus honorários. Aí se chama honorários arbitrados. Tem os honorários sucumbenciais, em que a parte perdedora ela paga o advogado da parte vencedora. E essas sucumbências elas são disponíveis, ou seja, ela pode ser negociada, pode ter cláusulas que disponham sobre a sucumbência e para onde é que vai ser destinado. Existem os honorários convencional e pactuado, é aquele que você faz com seu cliente, e existe os honorários assistencial, é quando existe uma ação coletiva ou uma ação com o sindicato, que o advogado está lá trabalhando e postulando. Todos os honorários sucumbenciais ou os honorários devidos têm que vir para o advogado que esteja trabalhando na causa coletiva ou com o sindicato. Como é que deve ser pago esses honorários? Aqui nos dispositivos. Primeiramente, 1/3 na procuração, depois 1/3 na sentença e o restante em trânsito em julgado. Essa é a regrinha. E quando vem o alvará designando os honorários, ele é sim privilégio na falência, porque é um título executivo. E para a pessoa, o advogado, executar esses honorários que não está sendo pago, ou que tem alguma coisa, algum atraso, ele tem 5 anos de prescrição para requerer os honorários. E o prazo prescricional conta a partir do vencimento do contrato, se houver, do trânsito em julgado da decisão que o fixa, da ultimação do serviço extrajudicial, da desistência ou transação significa acordo, da renúncia ou da revogação do mandato, aquilo que a gente já veio conversando. Quanto ao pagamento dos honorários, o advogado não pode emitir títulos de crédito, tá? Mas se o cliente quiser e por outros meios não conseguir o pagamento do advogado, ele pode emitir o cheque e a nota promissória, que pode ser levada a protesto, bem como o cliente pode exigir fatura, mas a fatura não pode levar a protesto. E essa fatura tem que ser com fundamento que foi uma prestação de serviço. Também pode-se utilizar o cartão de crédito. E a compensação de crédito aqui é quando o advogado tem crédito com o cliente, né? Aí o cliente vai lá e diz, olha, eu não tenho dinheiro para te pagar, mas eu tenho aqui esse bem no valor dos honorários. E você pode ficar com esse bem no lugar dos honorários. Pode ocorrer isso? Pode, mas tem que ter autorização expressa do cliente. E a juntada do contrato é o seguinte: antes do alvará, que expede os honorários advocatícios, o advogado pode juntar o contrato junto ao processo, porque vê lá que o cliente está dando para trás com os pagamentos. Aí ele pode juntar o contrato no processo antes do alvará e requerer que o juiz determine os honorários para ser pago. Existem 3 tipos de honorários advocatícios. O primeiro dele, que eu vou falar aqui com vocês, é a advocacia pro bono, que é o honorário gratuito. O advogado ele vai prestar seu serviço para pessoas hipossuficientes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas, desde que seja voluntária, eventual e gratuita. E essa prestação de serviço é proibido para fins político-partidário ou para captação de cliente. Outro tipo de honorário advocatício é aquele máximo e o mínimo. O mínimo de honorários advocatícios você encontra lá na tabela da seccional da OAB. Dali
para cima. E o máximo de honorários advocatícios que você pode encontrar é a cláusula cota lit. Aqui o advogado assume todo o risco da ação e o advogado arca com todo o custo, mas depois da causa ganha, o cliente deve necessariamente pagar em pecúnios honorários do advogado e no valor máximo de 50%. Existe, né? Porque normalmente a gente sabe que é de 20% a 30%, mas se for de cláusula cota litis, será de 50% máximo. Então, temos o honorário mínimo, que está na tabela da seccional, temos o honorário máximo, que é cláusula cota litis, e temos a advocacia pro bono, que é a prestação de serviço gratuitamente. E só mais um detalhe para a gente finalizar, eu vou acrescentar aqui a medalha Rui Barbosa, que eu não coloquei lá no vídeo estrutura da OAB, que está aqui na playlist do meu canal. A medalha Rui Barbosa é a comenda máxima à grande personalidade da advocacia. Ela entrega aquela pessoa por ato solene e é entregue uma única vez. As pessoas detentoras da medalha Rui Barbosa é de extrema importância, porque se caso ela cometer alguma infração ética, ela é julgada pelo Conselho Federal. Então é importante a gente saber desse detalhe. Então foi isso, pessoal. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero ter contribuído e ajudado de alguma forma. Bons estudos para vocês. Se inscrevam no canal e um abraço.